E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre. Hoje eu vim falar sobre a RX 580, uma placa que está sendo muito visada no AliExpress por custar menos de R$ 500, muitas vezes podendo chegar na casa dos 400, se a pessoa tiver sorte e souber os métodos, 380. No caso aqui eu peguei esse modelo da 51 Risca, ele veio junto com a 2060 Super que eu fiz um unboxing recentemente, já trouxe o vídeo da 2060 Super e agora trago o vídeo da 580 que realmente me impressionou pelo que ela pode oferecer nesse preço. Não se esqueçam, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal se vocês não são inscritos ainda. Em relação ao unboxing, eu já fiz um outro vídeo, mas basicamente é uma placa que custou para mim cerca de R$ 400, porque ela veio junto com a 2060 Super, as duas não pagaram o café, felizmente. A placa tem uma construção por fora bem bonitinha, a meu ver, porém simples. É uma placa que tem a carenagem nova, isso já é positivo. Ela também tem heat pipe e foi um dos motivos por ter comprado esse modelo e não outros. Eu tive experiência recentemente com um modelo que não tinha e não era nada bom. Tem uma alimentação de 8 pinos, que é algo que eu recomendo também que vocês comprem. Algumas placas que têm alimentação de somente 6 pinos possuem algumas limitações em desempenho. Ela tem 5 saídas de vídeo, uma DVI, 3 DisplayPort e um HDMI. Já na parte de trás, vocês vão ver que não existe backplate, mas também não poderia exigir muito de uma placa que custa cerca de 400 a 450 reais no final de 2022. Pois é, resumindo a placa, vamos ver o desempenho dela agora. GPU-Z da placa de vídeo RX 580 2048SP. Notem, esse nome é muito importante, não está ali à toa não. A RX 580 2048SP é uma placa com um desempenho muito semelhante a uma RX 570. É como se fosse um pequeno overclock na placa. Então ela está bem longe, por exemplo, de um nível de uma RX 480 ou mais ainda de uma RX 580. O primeiro jogo testado foi o Fortnite Full HD. Eu coloquei as configurações mais para o MED, mas deixei alguma coisinha no épico, que foi a distância de visão e a textura. Consegui uma média de mais ou menos 80 a 90 FPS, mas obviamente vão haver quedas em alguns cenários mais pesados. Agora que o Fortnite atualizou, ficou bem mais pesado mesmo, né? Mas no final de tudo aqui, ficou tranquila a jogatina. Estou com o Ryzen 7 5700X, a placa ali com 60 graus, 100% de uso. Agora percebam que o consumo está errado, não considerem como válido o consumo que está nesse vídeo aqui. Geralmente eu deixo esse medidor para outras placas, nessa placa que não serve. O importante aqui é que a placa está com boa temperatura, na verdade mais baixa do que eu imaginava, e também o importante é que eu consegui ganhar essa partida do Fortnite, né? Isso aqui é o mais importante de tudo. Então deixa um like aí por ter ganho essa partida depois de 30 mil anos sem jogar, e na verdade nunca joguei esse jogo, né? O próximo jogo, Dota 2 Full HD, uma configuração gráfica mais alta, e eu consegui tranquilamente ficar acima dos 160 FPS, para dizer a verdade 178, com temperatura média na casa dos 67, 68 graus da placa de vídeo. Temperatura bem bacana, a placa realmente ela tem uma temperatura bem baixa. Eu até nessa parte aqui, esse jogo aqui foi um teste depois, eu até tirei o consumo porque o consumo está errado. Vejam que a fan fica em 1900 e a placa é uma placa que também não faz muito barulho. Então, em relação ao arrefecimento, muito bom, tá de parabéns. E também estou eu de parabéns porque eu ganhei esse jogo aqui também. Então, hoje é dia de vitória, tanto dos jogos quanto da placa que está saindo muito bem. Infelizmente não teve teste aqui no CSGO porque eu achei que tinha testado e quando eu fui ver eu tinha perdido as gravações. Fica para outra hora. Vamos aos jogos pesados. Primeiramente, Horizon Zero Dawn Full HD no baixo com a textura no alto. E por que isso? Porque quando a placa tem muita VRAM, você pode colocar uma textura mais alta. A textura influencia mais na VRAM. Então mesmo que a placa de vídeo não tenha desempenho para jogar tudo no alto, pelo menos a VRAM você vai ter, já vai ter um jogo bonito. Então vejam aí como é que tá. Na casa dos 60 FPS e vai ficar na verdade entre os 55 e 63 mais ou menos, com a média de 60. Temperatura muito boa, 66 graus, mais ou menos isso. Inclusive a rotação da ventoinha até baixou, né? Acredito que a temperatura baixa um pouquinho porque esse teste aqui eu fiz depois de troca de pasta térmica. A pasta que veio nela estava bem pouca. Também temos o Assassin's Creed Valhalla Full HD no médio com a textura no alto. De novo, né, falo para vocês, como que a placa não roda o jogo no alto, assim, os jogos mais novos, pelo menos em relação à textura, você consegue colocar no alto ou no ultra.
Então aqui temos uma média de 60 também. Quedas, é claro, existem para menos de 60, mas fica bem fluido, tranquilo para jogar. Eu joguei aqui sem problemas algum. Temperatura muito tranquila também, 67, 68, também foi teste depois da troca de pasta térmica. Então tá bem tranquilo nesse jogo. Gostei da performance e tá bonitinho, né? E claro, se a pessoa for muito exigente, ela não vai gostar, mas assim, nesse valor, R$400, tá bem bacana. Forza Horizon 5 eu testei em Full HD, com configuração gráfica ali no médio e uma textura no alto, e também conseguiu uma boa performance. Poderia até tentar colocar o jogo no alto também, porque a média de FPS foi de 94. Temperatura da placa 66, bem tranquilo, uso da placa sempre 100%. O Ryzen 7 5700X leva ela bem, mas não precisaria ser esse, pode ser um 5500, pode ser um 2600, vai cair bem com essa placa. E como vocês estão vendo, no geral está tudo muito ok, por isso que estou até passando rápido, porque são vários jogos que eu testei hoje. Temos o Red Dead Redemption 2 também, Full HD com configuração gráfica média, baixa, texturas no Ultra, afinal a placa tem muita VRAM. E temos uma média na casa também dos 60 FPS sem problemas algum, temperatura não chegando nem aos 70 graus também, rotação da ventoinha 1500 RPM, muito baixo, então fica bem tranquilo. Rapaz, essa placa realmente está muito melhor do que aquela Eirillis que eu tinha pego há uns 3 meses atrás. Paguei muito caro, R$600, ainda depois paguei um imposto lá de mais 200, R$300. Infelizmente não deu bom, mas nessa aqui está muito bem na fita. Agora vamos ao Deus da Guerra, God of War Full HD. Coloquei a configuração gráfica ali no baixo, mas a textura no original. E vocês vão ver que temos uma média também na casa dos 60 FPS. A maioria dos jogos, né? Ela consegue no baixo, uma textura ou no ultra ou no alto, muito boa. E aqui está uma média de 58, a temperatura 62, rotação 2700. Vocês podem ver que esse teste aqui foi no outro dia, né? Mas não tem problema, ignorem essa parte do consumo da GPU, porque é um consumo bugado. A placa deve ter o consumo que é estimado de uma 580 mesmo, até porque ela tem alimentação de 8 pinos e tal. Então não tem aquele problema no projeto dela que tem em algumas outras. Também testei o Resident Evil Village, coloquei a configuração gráfica ali mais equilibrada em Full HD, uma configuração gráfica média, e temos uma média ali de 93 FPS, né? Cerca disso, mas é claro também em alguns setores essa média pode cair, tá? No caso aqui eu não encontrei nenhum setor que caía muito abaixo dos 70, mas não vai ficar fixo aos 90 também não. Ainda assim é bem fluido. O D3 dele também é bom que você fica de olho, porque fala também o que você está usando, né? No caso você está usando o DirectX 12 e aquele MS ali do lado fala do input lag. O input lag está mais baixinho, né? Na casa ali dos 9 a 10 milissegundos. Tranquilo aqui, ao meu ver. Próximo jogo, Need for Speed Unbound. Aqui já é mais complicado, deixei Full HD no baixo. E não dá para fazer realmente os 60 FPS, fica na casa dos 52. Talvez esse jogo até seja mais otimizado para Nvidia. Como que eu não testei nenhum equivalente no momento nesse jogo, não sei, mas talvez seja isso. Poderia ser um pouquinho melhor, né? Às vezes temos umas quedas para baixo de 50, mas não vi caindo para baixo de 40 pelo menos. Então fica um desempenho ok, poderia ser um pouco melhor. E o último jogo, Spider-Man Full HD no médio, e ficou uma boa performance na casa dos 80 FPS, 70 FPS em lugares mais abertos. Em locais mais fechados a média até pode aumentar um pouquinho, né, dependendo do caso, pode chegar até os 90 mais ou menos, mas eu consegui aqui no final das contas, pegando a parte aberta e a parte fechada, 77 FPS na média. Ignore o consumo, como eu falo para vocês, temperatura muito bacana, 61 graus. É importante sempre eu relembrar vocês que, embora ela tenha o nome de 580 e seja reconhecida como 580, na China foi inventada uma variação de 580 chamada 580-2048 SP, que na verdade está mais para um 570. Vocês vão ver vários sites relacionados a hardware falando sobre isso, e essa aqui sim também é um desses modelos, o que não é um problema, é só para que vocês saibam mesmo, tá? Vocês estão comprando na verdade uma placa 570 8GB, mais ou menos isso, tá? A verdadeira 580 tem mais stream processors. E para você validar essas informações, o que você pode fazer também é abrir, caso você saiba. E foi o que eu fiz nessa placa, já removi o selo da garantia, vamos ver como que ela é por dentro.
Tá aí para vocês agora abrindo a placa de vídeo. Para remover os parafusos é simples, são aqueles 4 parafusos centrais principais e tem 2 no canto. Não tem muito mistério aqui, mas lembre-se de abrir no modo X, hein? Não abre de outra forma. E agora temos o dissipador com os thermal pads, são novos, tá? Tanto o dissipador como o thermal pad. Heat pipe aqui que eu acho que ajuda também. Projeto bem bacana para essa placa, faz com que ela não esquente tanto. Não vi ela chegando nem aos 70 graus direito, o que já é muito aqui para o meu canal, que geralmente as placas ficam bem quentes, né? Então isso aqui já é um mérito dela, ter um bom projeto mesmo. Em relação a PCB, tá aí para vocês também a PCB da placa de vídeo, bem novinha, né? Eu acho também que colocaram uma PCB nova para ela, realmente deram uma recalchutada e só fizeram reutilização do chip gráfico e provavelmente das memórias. Mas as memórias estão bem na fita também, não parecem torradas em mineração, parece a memória que está com uma boa conservação. Então também gostei aqui, embora não possa afirmar que as memórias sejam novas, porque pode ser uma memória ali que eles pintaram um pouquinho, não sei, fizeram algum tratamento. Só que nesse caso aqui, acho eu que seria mais difícil fazer um tratamento e deixar a marcação da SK Hynix, né? Então talvez só escolheram um modelo realmente que não estava torrado em mineração, um modelo mais novinho. Agora, por exemplo, olha o chip gráfico aí, ó. Bem ali no cantinho do chip gráfico, vocês vão ver que tem uma marca, né? Então tem uma marca de uso que é bem comum também, talvez marca de calor, na hora do rebaling, né? Talvez fez isso, não sei ao certo, mas não é nada comum essa pequena bolinha que tem aí. E também falando aqui já sobre o chip gráfico, temos a numeração do chip gráfico ali embaixo, 215.09.152. O que significa isso? Vocês vão ver até uma reportagem do Adrenaline falando sobre um RX 580 especial para a China, que usa o mesmo chip da RX 570. Essa é a RX 580 2048 SP, até coloca também um vídeo do Gamer Nexus falando sobre a versão da DataLand e tem o mesmo código, tá? Então o código que tem no vídeo, na reportagem, tem também na placa, portanto usaram mesmo aqui uma RX 580 2048 SP, que, como eu disse para vocês, fica perto do desempenho de um RX 570, um pouquinho mais só, mas nada demais. Pois é, gente, essa relação de não ser um 580 verdadeira, estar mais para um 570, pode deixar algumas pessoas decepcionadas, mas a real é que essa placa, como vocês viram em jogos, tem um bom desempenho nesse preço em relação a outros produtos do mercado. Eu não acho que tem muita coisa para competir com ela. Por exemplo, quem competiria? 1060 tá caro, 1650 mais caro ainda, 970 também caro e antigo, consome bastante. Então o que teria mesmo é da própria AMD com a 5500 XT, que é um pouquinho mais caro, R$100. Também, se você tiver interesse nela, também é uma boa, também tem um vídeo aqui no canal. Posso recomendar para vocês sem problema. Ela é uma placa que tem um bom desempenho, é fria e ela entrega o que promete. Então deixo para vocês o link na descrição. Caso vocês comprem meu link, vocês também ajudam o canal a fazer mais vídeos como esse. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!